Consideremos agora um pouco a proibição feita a Moisés de entrar na terra prometida. Moisés, homem de Deus, podia pronunciar as bênçãos de Israel como tendo entrado no país, mas ele próprio, servo de Deus, pertencia ao deserto. Há mais de uma coisa a pensar aqui. Quanto à posição de Moisés, era a de governar um povo colocado sobre os princípios do Sinai, que quer dizer que, embora estivesse sob o governo de Deus, era na carne que esse povo ali estava submetido. Compare Romanos capítulo 7, versículo 5, onde este tema é plenamente tratado. Ora, o homem na carne, sob o governo de Deus, não poderia entrar no gozo da promessa. Isto é verdadeiro mesmo para com um cristão? Em Jesus, morto e ressuscitado, ele está assentado nos lugares celestiais, goza da promessa em presença de Deus, ou pelo menos as suas afeições levam-no ao alto. A sua vida está ali oculta em Cristo. Mas como homem sobre a terra, ele está sob o governo de Deus, que atua para com ele segundo a manifestação da sua vida espiritual neste mundo, e Cristo está entre ele e Deus, exercendo o sacerdócio e o ofício de advogado, que não estabelece a justiça, já estabelecida uma vez por todas, mas que mantém as relações de homens fracos com Deus, na luz, a cuja comunhão eles são chamados em Cristo que ali se encontra. A primeira dessas coisas forma o ensino da Epístola aos Efésios, a segunda forma o ensino da Epístola aos Colossenses. Em Efésios, mortos nos seus pecados, o homem é ressuscitado e colocado em Cristo nos lugares celestiais. É uma nova criação. Em Colossenses, o homem está morto ao pecado e ressuscitado com Cristo, e as suas afeições são para as coisas do alto. Nesta última epístola, ele é visto também como morto nos seus pecados e ressuscitado com Cristo, mas não como assentado nos lugares celestiais. Obtém para eles, ou seja, Cristo obtém para eles a graça e a misericórdia para receberem socorro em tempo oportuno, a fim de que não caiam, ou a fim de os erguer como seu advogado, se caírem pela operação do Espírito Santo sobre a terra. Atravessar o Jordão era em figura morrer e ser ressuscitado com Cristo. Josué representa sempre Cristo, chefe do seu povo, segundo o poder do Espírito. Mas o deserto é este mundo. Moisés ali dirige e ali governa o povo segundo Deus. Por consequência, não entra em Canaã. A diferença, aprenderemos algo mais a este respeito ao estudarmos o livro de Josué. A diferença entre o Mar Vermelho e o Jordão é que o Mar Vermelho significa a eficácia da redenção pela morte e pela ressurreição do próprio Cristo, e que, além disso, nós somos vistos nele. O Jordão é a aplicação desta verdade à alma, como estando mortos com ele, com Cristo, para entrarmos no gozo das promessas. A passagem do mar é seguida de cânticos de alegria. A do Jordão é seguida de combates e da realização das promessas. Quanto ao próprio Moisés, pessoalmente, a falta que lhe fechou a entrada da terra prometida é bem conhecida. Provocado pela rebelião de Israel e cansado dos cuidados que devia prodigalizar sem cessar ao povo, em vez de exaltar o eterno Deus aos olhos de Israel, exaltou-se a si mesmo, serviu-se do dom de Deus para se elevar, não santificou o eterno Deus aos olhos do povo, não lhe deu o lugar que lhe é devido. Deus não se cansa na sua bondade e, assim, atuando em disciplina para o bem do seu povo, segundo a sua majestade,
pôde sempre voltar aos caminhos de bênção direto que decorrem da sua graça infinita. O homem, cansado do mal que o irrita, procura elevar-se para se colocar acima e ao abrigo do mal, porque não está acima dele. A partir dali, já não glorifica a Deus, exalta-se a si mesmo e é humilhado. Se Moisés, em vez de agir segundo a carne, se tivesse lembrado de que nem ele nem a sua glória estava em causa, mas sim que se tratava de Deus e de quantas vezes ele, Deus, lhe tinha dito, teria sentido que o povo não podia tocar na glória de Deus, e essa glória infalível o teria sustido. Não teria considerado senão que essa glória permanecesse sempre a mesma, de sorte que, se somente procurarmos mantê-la, podemos descansar sobre ela. Mas falhou a fé, e a entrada do país foi-lhe interdita, quando somente a perfeição dessa glória podia dá-la aos homens. Com efeito, o que é que poderia assegurar o trajeto do deserto e a entrada de Canaã a Israel? Somente a pura graça. É a grandiosidade desta graça que ultrapassa tudo, que Moisés não pôde compreender. E foi segundo essa graça, como temos visto, que Deus atuou em Meribá. Ora, a lei não podia fazer entrar na vida. É por isso que a carne, o mundo e a lei, sempre correlativos nos caminhos de Deus, pertenciam ao trajeto do deserto e Moisés ali fica. Ele podia, como homem de Deus e profeta, anunciar a graça que assegurava a bênção de Israel. Note o capítulo 33, versículos 26 a 29. Fiel em toda a sua casa, como servo, ele fica aquém do Jordão. Prova, nestas impressionantes circunstâncias, que é preciso uma criação absoluta nova para gozar das promessas de Deus, que só após tudo podem conduzir-nos em segurança, mesmo ao fim da travessia do deserto, segundo a graça infalível do nosso Deus. Moisés morre e é sepultado pelo Senhor, e não é empregado como objeto de uma veneração carnal, porque o seu nome os honraria segundo a carne, por um povo sempre pronto a cair nesse pecado, embora esse mesmo povo se lhe opusesse constantemente, quando a sua presença, segundo Deus, contrariava essa carne. Ele era um homem honrado de Deus, que não tem tido semelhante. A exceção, escusado será dizer, daquele que nunca teve igual, o Senhor Jesus. No entanto, Moisés era um homem, e o homem não é senão vaidade.